Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vou mostrar uma coisa bem nostálgica e bem interessante. Um amigo meu me emprestou esse kit aqui de eletrônica, como se aprendia eletrônica no passado, né? Nós vamos dar uma olhada e analisada. Muito interessante esse conteúdo aqui, altamente didático, como era feito o ensino antigamente. Havia no país uma série de cursos por correspondência de eletrônica. Claro, sempre houve cursos presenciais em escolas, tanto no nível básico para técnicos iniciantes, reparadores, como no nível de técnico industrial em eletrônica, como também, obviamente, engenharias e tudo mais. Mas a questão aqui era, se você morava distante de um grande centro, queria aprender uma profissão como eletrônica, você usava muitos cursos por correspondência. Havia muitos aqui, tipo o Instituto Universal Brasileiro e a Occidental Schools, que faz parte desse material que eu vou mostrar aqui. Isso aqui é um material, a Occidental Schools era uma multinacional de ensino à distância, obviamente à distância utilizando correio, né? Não havia forma de você fazer de outra maneira. Então, eles mandavam, você se inscrevia, etc. Eles te mandavam um material didático todo pelo correio. Tanto material como apostilas, livros e tudo mais, material teórico, né, para você ler, como material prático, kits, uma série de kits diferenciados para você montar à medida que você ia evoluindo no curso. Esse daqui é um kit de múltiplas experiências em eletrônica que podia acompanhar um dos cursos, ou você poderia adquirir um kit desse avulso, apenas para se incentivar aí com o assunto, ou fazer um hobby, não necessariamente fazer o curso em si. Então, repara, é um material importado. Ele mostra aqui Occidental Schools, Hollywood, Califórnia. Ele foi encaminhado ao Brasil em 1974. E aqui consta como Radio Kit, kit de rádio, né? E ele ainda informa aqui que é um material destinado para fins educativos, de modo a não ter grandes taxações na época. Nem sei qual seria a taxa de importação de um kit desses, mas creio que, sendo material didático, não havia grandes custos. Ele veio nessa aqui, é a caixa original, né? Ele veio nessa caixa e aqui a gente tem o kit completo, original, como ele era na época. É bem bacana isso daqui. Repara, ele vem um livro de instruções, porque ele tem 65 experiências em eletrônica. Você faz as conexões entre os componentes e monta diversos circuitos de experiência. Então é assim, olha, tem aqui os fios. Esses fios são fios para interconectar as molinhas, que são basicamente contatos aqui no painel. Então a gente conhece esse kit, né? Aqui no Brasil teve modelos aqui nacionais também vendendo na época, mas esse aqui eu achei bem completo. Olha, 65 em 1, kit de projetos eletrônicos. Bom, e basicamente ele vinha com os seguintes componentes: uma sequência de vários resistores aqui, começando em 100 ohms e terminando em 220K, que certamente atenderia a maior parte dos projetos. 4 capacitores aqui de disco cerâmico, variando aí de valores de 100 PF até 100 nanofarads. 3 eletrolíticos aqui, valores menores e maiores. Um potenciômetro, um capacitor variável, uma bobina aqui para frequência de AM. Aqui em cima, 3 transistores, 2 de germânio, PNP os dois, e um de silício NPN. Além disso, um SCR, 2 diodos e um diodo Zener. 2 diodos retificadores e um diodo Zener. Aqui, vindo para a direita, a gente tem uma bateria solar, que ele colocou como bateria solar, um sensor, obviamente, de semicondutor, uma célula fotoelétrica, que na verdade pode ser um LDR, uma lâmpada piloto de indicação, um transformador, um relé, terminais aqui para chave, uma chave, liga e desliga, terminais para fones de ouvido, um alto-falante embutido, aqui na parte de alimentação um soquete para 2 pilhas, um terminal para bateria de 9 volts e um pequeno meter, um pequeno medidorzinho aqui. Ok? Então, basicamente, por fora ele vinha como acessórios o fone de ouvido, que provavelmente para você usar em rádios ou algo do gênero, porque a amplificação aqui seria baixa, então tem a opção do fone, e acompanhava também essa chave, que também era um manipulador de código Morse, mas também podia ser uma chave para pulsar aqui, liga e desliga, e o código Morse aqui ao lado também, certamente deve ter uma experiência
para código Morse. Mas antes, pessoal, lembrando que é muito fácil fazer pedido na JLC PCB. Vamos fazer uma cotação rápida aqui. A gente baixa diretamente o nosso arquivo com layout da placa. Aqui o arquivo, vou colocar. Ele vai carregar e processar o arquivo. Está aqui a minha placa já. Eu posso escolher aqui desde o material mais simples, que é o FR4, que é a placa mais em conta e ótima também, ou placas especiais. Quantidade de placas, número de camadas, vou manter aqui 5 placas, 2 camadas, ou seja, 2 faces, e a cor da máscara de solda, entre outros parâmetros que você pode mudar. Esses aqui são os básicos. Depois a gente escolhe um frete, talvez um frete que seja mais em conta ou que você achar mais interessante conforme o tempo de entrega, e salvamos no carrinho que vai direto para o pagamento. E são placas de excelente qualidade, como a gente tem visto aqui. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. O livrinho é muito bem feito e muito prático. Ele tem aqui a lista de experiências. São 65 experiências. Olha, começa com circuito de entretenimento ou efeitos especiais. Então tem detector de mentira audível, pássaro eletrônico, vela eletrônica, cravo e sino eletrônico, metrônomo, órgão eletrônico, gerador eletrônico de efeitos sonoros, jogos lógicos de porta E, luz estroboscópica. Aqui na parte de ciências naturais, fotômetro, termômetro eletrônico, detetor de mentiras de um outro formato, estimulador de crescimento de plantas, fotômetro alimentado por célula solar, chamadora sonoro para peixes, comprovador de condutibilidade de líquido. Por aí vai, né? Proteção de alarme, luz noturna, sirene eletrônica, alarme de calor, alarme de luz inoperante. Aqui circuitos básicos, experiências com capacitância, interruptor eletrônico, indicador eletrônico de intervalo de tempo, relé altamente sensível, gerador de alta tensão, experiências com indutância, e segue aqui com vários outros. Na parte de comunicação, oscilador para prática de código Morse, rádio receptor AM, telégrafo com lâmpada, oscilador telegráfico, transmissor AM. Na parte lógica de computadores, porta E, multivibrador flip-flop, multivibrador astável, porta controlada por luz, flip-flop com estado controlável, e testes aqui, gerador de sinais AF de alta frequência, ponte retificadora, galvanômetro, sensor de posição de luz, testes com transistores NPN e PNP. Ele vem uma pequena explicação aqui de como usar o kit, e na sequência começa já com as experiências. A experiência é muito tranquila. Por exemplo, detector de mentiras audível, ele dá uma pequena descrição, coloca o código aqui do fio que você vai usar de onde para onde, já que no painel você tem a numeração, número 1, 2, 3, 4, cada molinha dessa daqui do contato tem um número do lado. Então, por exemplo, ele fala aqui, ligar o fio vermelho de 10 para 26, depois de 27 para 31, de 30 para 50, e por aí vai. Tem o esquemático aqui, e de novo aqui o diagrama das conexões de fio, para você bater se a tabelinha estava correta. E indica aqui embaixo como funciona, um pequeno texto. Então é bem prático, basicamente 2 páginas ele mostra os projetos todos, que vão se diferenciando aqui conforme o tipo e o nível. Alguns mais simples, alguns mais complexos, usando muitas conexões ou poucas conexões. Eu vou fazer um teste rápido aqui, para ver se a gente consegue pelo menos fazer 1 ou 2 dessas experiências. Ok? Bem bacana. Basicamente o resto do manual tem essas ligações e todos esses projetinhos que muitas vezes a gente via nas revistas de eletrônica que tinha nas bancas, né? Projetos similares. O bom é que aqui, como se fosse uma protoboard, mas os componentes já estão no local. Você tem essas molinhas de contato que você afasta aqui para inserir o fio em cada ponto, né? E aqui é bom, por exemplo, o transistor ele indica aqui, ó, pino 52 é a base, pino 53 é o coletor, pino 54 é o emissor, tem o símbolo do componente, ou seja, ótimo para aprendizado, né, de eletrônica, e estimulante, porque as experiências são sempre muito interessantes. Então, naquela época, a verdade é a seguinte, não havia nada de simulador, nada de vídeo, nada de curso online. Isso aqui era a verdadeira sala de aula. O método, como eu comentei, era muito simples e extremamente eficaz. Ou seja, aprenda fazendo. Você fazia e aprendia. Com relação ao curso em si, que extrapolava um pouco a questão apenas do kit, você tinha um método muito simples, que era aprenda fazendo. O aluno recebia apostilas teóricas, painel com componentes reais, conjunto progressivo de experiências para você ir se desenvolvendo. Cada lição tinha teoria, montagem, medição e análise do comportamento do circuito. Bom, isso funcionava bem porque
era uma base teórica bem curta e clara, com um aprendizado bem tranquilo, ativo. O feedback que você tinha na hora, porque você fazia na prática, né? Era simples, você não decorava fórmulas, você entendia o fenômeno. Vamos ver algumas duas experiências aqui, eu vou fazer as conexões. Eu dei uma analisada aqui no painel e a gente vê o seguinte, o que pode ter dado problema depois desses mais de 50 anos que esse kit aqui foi lançado. Basicamente é o seguinte, tem 3 capacitores eletrolíticos aqui, certamente os 3 não estão em boas condições. Então vale a pena desconectar e substituir esses componentes. Para não fazer nenhum tipo de dano na originalidade do kit, eu não vou substituir, eu vou apenas, nas experiências que eu utilize, colocar o capacitor aqui na molinha e desconectar embaixo um terminal só e depois eu retorno ele para a posição. Futuramente, querendo fazer uma recuperação do painel, vale a pena trocar esses 3 componentes aqui. Ok? Outro item que pode apresentar problema é o potenciômetro. Certamente a trilha dele deve estar desgastada ou suja, talvez uma limpeza e, se não resolver, a substituição do potenciômetro. Algum outro item que pode deteriorar é essa célula de LDR aqui, ela pode desgastar, apresentar algum tipo de problema, até por conta da forma que ele foi armazenado, umidade, temperatura, pode danificar. A mesma coisa com os tatos do relé, pode ter algum tipo de problema. Aqui, o suporte de pilha, a gente já vê que ele está danificado aqui, teve pilha aqui, sofreu corrosão aqui, danificou os contatos desse lado. Vale a pena fazer uma recuperação, mas enquanto isso não acontece, eu vou botar essa base aqui, substituir, para a gente poder fazer experiências que utilizem esse tipo de suporte, ok? Capacitor variável, provavelmente não tem problema nenhum. Todos os semicondutores não estando queimados, eles não desgastam, eles não vão ter nenhum tipo de problema, eles podem ser utilizados normalmente, ok? Mesma coisa para o transformadorzinho aqui e o meter, talvez da mesma forma. Esse sensor aqui, que ele chama de bateria solar, provavelmente deve estar bom também. E basicamente isso, não há muito o que fazer para recuperar o conjunto, ok? Então vamos lá, vou apresentar aqui umas experiências para ver na prática como funciona. Bom, então para a primeira experiência a gente vai montar essa sirene eletrônica, que tem aqui a explicação do funcionamento do circuito, basicamente um oscilador. Tem a tabelinha com as ligações e as cores do fio que você deve usar por conta da distância, né? Ele tem classificação de cor aqui, vermelho é o mais curto, azul tem uma distância intermediária e o amarelo mais comprido, para não sobrar muito fio, ele até escolhe isso. E ele dá a numeração aqui, por exemplo, de 13 para 34, de 15 para 35, de 16 para 18. Você pode seguir, a numeração fica mais fácil. Ok? Vou colocar acelerado aqui, para a gente não perder tempo e ver o funcionamento do circuito. Eu precisei substituir aqui um capacitor para que ele funcionasse corretamente, porque, como eu comentei, os eletrolíticos aqui certamente podem estar com problemas. Bom, e está aqui montado, vamos fazer o teste. O teste é usando o manipulador aqui como chave. A gente pressiona e escuta um som. Olha como ficou aqui a montagem original e no painel. Um barulhinho interessante, curioso, né? Basicamente o oscilador tem um decaimento aí por conta do capacitor eletrolítico. E a gente pode fazer uma série de efeitos especiais aqui, imitando uma sirene. Bem típico isso aí daquelas revistinhas de experiências e brincadeiras com eletrônica, né? Bem bacana. Próximo que a gente vai montar é um relé retardador de tempo. Esse relé, ele usa basicamente um circuito bem simples aqui, também com capacitor, que retarda o tempo do acendimento de uma lâmpada. É um exemplo interessante para entender o funcionamento aqui de um circuito RC, um circuito temporizador. Vou fazer a ligação aqui rápida, as conexões aqui. Esse aqui é bem mais simples, um circuito bem básico, ok? Tem um potenciômetro. O potenciômetro não está em perfeito estado, mas a gente consegue simular alguma coisa aqui. E utiliza um relé. Eu vou pressionar e ele conta um tempo e acende a lâmpada. Agora foi rápido, 2 segundos aqui. Se eu modificar aqui o potenciômetro e pressionar, ele vai levar mais tempo para acender a lâmpada. Ele retarda o acendimento da lâmpada através do relé. Tá? O relé está alimentando uma lâmpada com 2 pilhas de 3 volts, mas podia ser uma lâmpada comum, aí, inclusive AC.
Olha, dependendo da posição, ele vai variando aqui o tempo de acendimento. Claro que isso vai depender do valor do potenciômetro e do capacitor utilizado. Ok? Bem simples e funcional o circuito. Bom, pessoal, então esse realmente é um kit fantástico, né? A gente lembra até de quando começou na eletrônica, as experiências iniciais que a gente fazia eram bem parecidas com essas aqui. Então dá uma certa nostalgia fazer montagens nesse tipo de kit, ok? Quem queria evoluir um pouco mais, seguia o curso. Então ele recebia kit de apostilas e kits sequenciais para montagem. Então esse kit ele começava com um kit básico de eletrônica, incluindo kit de ferramentas que vinha, às vezes não precisava comprar nada. Então às vezes você morava numa região que nem loja de ferramenta tinha, então você recebia pelo correio. E aí vinha kit de rádio AM em ondas curtas, kit de injetor de sinais, kit de testador dinâmico de transistores e, na conclusão, ou próxima conclusão do curso, até um kit completo de TV preto e branco. Olha só que interessante que você fazia, montava, o aluno literalmente montava uma televisão do zero, saía do curso técnico de verdade. E fazendo lá as avaliações deles, você fazia jus a receber um certificado de conclusão do curso técnico em eletrônica por correspondência da Ocidental Schools. Então, qual a conclusão que a gente tira aqui? O que a gente perde, o que a gente aprende com isso? A gente vê que o método formava profissionais na época que entendiam o circuito e não apenas o manual. Talvez a maior lição aqui seja: não existe eletrônica sem contato direto com o fenômeno físico. Então a prática aqui e obviamente nos outros kits, caso você seguisse o curso, era fundamental para formar grandes técnicos na época, principalmente técnicos reparadores, aqueles que iam reparar rádios, televisores e outros eletrodomésticos na época. Então é isso, pessoal, foi um prazer mostrar esse kit aqui nesse vídeo. Me trouxe grandes lembranças, embora eu não tenha tido um exatamente igual a esse. Eu cheguei a praticar com kits menores, mais simples até, menos componentes, mas que tinham o mesmo princípio de estimular aquele jovem a aprender eletrônica e seguir carreira por ali, ok? Se vocês gostaram aí desse tipo de vídeo nostálgico, façam comentários aqui embaixo. Você já usou alguma coisa parecida com esses kits ou já fez algum tipo de curso por correspondência naquela época? Se gostarem do vídeo, clica no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.